Olá pessoal, bem-vindos para mais um vídeo no canal e já vai deixando o seu like porque esse vídeo tá muito legal mesmo. Eu fiz basicamente igual o ano passado na conferência de 2020, mas agora eu dei uma incrementada, então, os temas ficaram muito bons. É um vídeo que dá trabalho, mas enquanto os bons velhinhos existirem aí, se Deus quiser, vamos viver até 150 anos, então teremos muitas conferências anuais aí pra gente falar para vocês e a gente debater aqui sobre os temas mais importantes. Vou falar para vocês aqui os tópicos que eu peguei, tá? Primeiro a gente vai falar sobre a introdução, que já foi algo muito legal. Depois eles começaram a responder perguntas. Então a gente vai falar sobre a primeira que veio, valuation das empresas, taxas de juros, política do Fed, depois criptomoedas, vamos ver o que eles falam, se ainda estão no mesmo pensamento ou não de criptomoedas, sobre a China, investimentos na China, sobre inflação, sobre análise quantitativa, se você nem sabe o que é isso, você vai saber agora, e por fim a maior lição de 2020. Então esses são os tópicos, eles falaram obviamente muito mais coisas sobre do que isso, né? Mas muitas coisas são especificamente para os Estados Unidos, para eles e tal. Aqui eu peguei mais o que abrange o cenário macro e obviamente abrange para nós brasileiros, o que é importante também você saber. Então vamos pro vídeo. Bom, começando pela introdução, que para mim assim já foi muito da hora, foi quando o Buffett começou a falar. Ele já jogou esse gráfico aqui na tela para nós, que são hoje as 20 empresas mais valiosas do planeta Terra. E aí ele começou a falar sobre essas empresas e tal, e obviamente vocês sabem que o Buffett, o ano passado, qual foi a frase que ele falou que ficou marcado para todo mundo? Never bet against America. Inclusive eu falei essa frase no resumão que eu fiz do ano passado. Essa frase pegou e tem umas frases legais para esse ano que eu acho que vão pegar, hein? Fica ligado aí. Então, ele primeiro começou mostrando esse gráfico aí das 20 empresas mais valiosas de hoje, de 2021. E aí, obviamente, o que ele não deixou de falar é que a maioria delas, inclusive das 6 primeiras, 5 delas são o quê? São americanas. Então, ele já falou de novo sobre aquilo que todo mundo fala, será que ainda vale a pena investir nos Estados Unidos? Será que não está muito grande? Vai ser ultrapassado? Vai tal... Ele já começou falando, olha, das 6 empresas mais valiosas do mundo, 5 são americanas. Então cala a boca. E aí depois ele jogou esse outro gráfico aqui, que é a mesma coisa, as empresas mais valiosas, porém em 1989. Basicamente aí 30 anos antes desse outro gráfico. E o que ele quis dizer com isso? Se você for ver, a primeira pergunta que ele jogou, né, para nós: quais dessas empresas ainda estão nessa lista de top 20 hoje, 30 anos depois? Nenhuma delas continua na lista depois de 30 anos. O que aconteceu? Aconteceu algo errado, alguma coisa? Para ele, o principal ponto, e aí mais uma vez falando sobre o Never Bet Against America, ele estava passando sobre o valuation das empresas. Se você for ver, as empresas valiam 30 bi, 32 bi, a última de todas, né, valia 30 bi, e hoje a última de todas vale 336 bi, ou seja, o valuation das empresas também aumentou muito, elas valem muito mais hoje, e aumentou muito o número de empresas da América, ou seja, abre aspas, o capitalismo está funcionando muito bem, fecha aspas. Aí abriu para perguntas, depois dessa introdução, foi muito bacana. E aí começaram as perguntas sobre por que eles venderam companhias aéreas o ano passado. Na conferência de 2020 eles falaram que eles iam sair. Por que eles não compraram mais também no ano passado, ficaram mais defensivos. E isso vai entrar também em algumas outras coisas. Mas essas perguntas eu pulei porque também tem um pouco de resposta delas nas outras. A próxima pergunta foi muito boa, foi sobre valuation das empresas, taxas de juro quase zero e a política do Fed. E aí para o Buffett, o valuation tem que avaliar sim, obviamente, mas as empresas estão com um valuation justo mediante o crescimento delas. Aí depois ele citou algumas empresas, por exemplo o Apple, que é a maior posição deles. Sobre a taxa de juros e o Fed imprimindo dinheiro como um doido, foi muito engraçado porque esse foi um tema de 2009 também, foi basicamente a mesma coisa, dadas as proporções. O pessoal com medo de hiperinflação, medo se essa economia de fato ia dar certo ou não, é bem keynesiano mesmo esse tipo
de diferença no mercado. E para o Buffett foi muito legal porque ele falou, abre aspas, isso está ajudando as pessoas a gastarem, saírem do buraco e ao mesmo tempo está ajudando as empresas a venderem e a fazer a economia girar, pagando impostos, e isso faz com que o preço das ações também suba. E aí ele falou, enquanto isso estiver dando certo, não tem o que fazer. Falou até meio que rindo, porque todo mundo acha que a gente tem a resposta sobre o que vai acontecer. E por que eu falei de 2009? Porque em 2009 rolou muitas conspirações, teorias de que essa impressão de dinheiro que o Obama fez na época também para salvar a economia da outra crise que a gente teve ia causar outros tipos de problemas e tal, e de fato nada aconteceu de ruim, só coisas boas mesmo. O mercado de ações bombou, todo mundo, a taxa de desemprego caiu pra caramba, a economia voltou num ritmo pós-guerra, e é isso que atualmente, nesse momento, com os números que a gente tem, está acontecendo. Foi isso que o Buffett falou. E aí veio a primeira frase de impacto dessa conferência, pra mim, claro, e dessa vez não foi do Buffett, foi do Munger. Ele, na verdade, tem várias frases de impacto dele nessa conferência, vocês vão ver todas aí. Abre aspas, nós fomos tão confiantes com a economia e aconteceu que o mundo é mais complicado do que pensávamos. Muito louco ouvir isso de um cara que tem 100 anos de idade investindo e ainda assim fala que a economia é mais complicada do que eles pensam e, de fato, é algo que está sempre em constante evolução, sempre mudando, sempre aparece uma variável nova. E aí fomos para a pergunta sobre criptomoedas. Agora que o mercado de cripto vale mais de 2 trilhões de dólares, o que vocês estão pensando sobre isso? Mudou algo? É, bicho, pega, porque eles não gostam, né? Não gostavam e continuam não gostando. O Buffett, ele já virou e já falou, ó, tem 400 mil pessoas, provavelmente são americanos, né? 400 mil americanos investindo em Bitcoin e 2 pessoas short em Bitcoin. O exemplo que ele quis dar, né? Talvez uma hipérbole. Ou eu compro e falo bem e agrado essas 400 mil pessoas, ou eu vendo, falo mal e vou agradar só 2. Então, não sei o que fazer direito, gosto, mas não gosto. Ele ficou meio que em cima do mundo e jogou a batata quente pro Munger. O Munger, a primeira frase dele foi I hate Bitcoin success. Ele odeia o sucesso do Bitcoin. E aí ele falou, né, o porquê, né? Para ele não faz sentido valer 2, 3 trilhões de dólares um produto financeiro criado do nada, que não traz nenhuma solução, isso é a visão dele, nem nada de importante, enfim, não tem... não produz nada, né? Não foi exatamente essas palavras que ele quis dizer, mas, portanto, a gente não vai ver aí criptoativos, Bitcoin nem nada na Berkshire por um tempo, talvez nunca, hein? Próxima pergunta sobre China. Para quem não sabe, a Berkshire já investe na China há um tempo, principalmente o Munger, né? Ele é o braço que investe lá. E uma das empresas que eles já investiram, investem ainda, é a Alibaba. E aí veio uma pergunta direto para o Munger, sobre a visão dele, né, da China, mais especificamente do governo chinês. E o Alibaba foi, de fato, um case de sucesso da Berkshire. E aí para o Munger, o governo chinês vai permitir que as empresas cresçam. Essa foi a primeira coisa que ele falou, ele não vê uma interferência. O Munger elogiou muito o governo chinês, e aí abre aspas, eles tiraram 800 milhões de pessoas da pobreza, eu tiro o chapéu para ele. E a outra frase de impacto, e mais uma vez do Munger, foi, eu não ligo se o gato é preto ou branco, desde que ele pegue o rato. Acho que ele quis dizer com isso, acho que vocês já também entenderam, tem muita gente com medo, enfim, de investir na China, com medo de interferência do governo, da política, pensam muito em comunismo e tal, e de fato a China é meio estranho essa parte aí de governo, mas pro Munger isso não vai afetar, eles não vão interferir nas empresas, então ele tá muito feliz e tá investindo mesmo na China. E aí o Buffett finalizou, abre aspas, se você olhar as 20 empresas mais valiosas, 3 já são chinesas, e se a gente fizer o exercício de adivinhar quais estarão na lista daqui 30 anos, eu acho que teremos mais empresas chinesas na lista, mas ainda assim não vai ter mais do que empresas americanas. É óbvio que ele ia falar bem dos Estados Unidos, depois ele reforçou ainda mais, falou, eu apostaria que empresas chinesas vão se tornar mais valiosas. Essa lista de 20 empresas, teremos muito mais chinesas, mas não vai ultrapassar o número de empresas americanas, ou seja, quer investir na China? Investe, faz sentido, vai crescer.
Mas não esquece Estados Unidos, que Estados Unidos para ele ainda vai ser o maior. Inflação. Inflação é um tema muito importante, a gente está falando bastante sobre isso e aí chegou uma pergunta para eles só sobre inflação. Esse é o tema de fato mais preocupante, né, de hoje. E aí o Buffett começou respondendo, abre aspas, de fato os preços subiram, a gente vende mais caro, a gente está comprando mais caro, mas aparentemente os preços estão sendo aceitos. Mas para ele é óbvio que está tendo sim uma inflação maior do que o pessoal esperava. Ele não está negando isso. Deu a entender que, isso aí é uma percepção minha, deu a entender que ele está otimista, ele quis passar uma mensagem assim mais otimista sobre a inflação, mas que ele está preocupado sim. E o Munger e um carinha lá da própria Berkshire, eles completaram dizendo que o maior desafio do momento é na alta dos preços das commodities como o aço. Empresas que compram aço, por exemplo, foi o que eles citaram, toda hora estão comprando mais caro, dizendo que se você tem uma empresa hoje e vai comprar commodity da sua empresa, que é aço, daqui 15 dias vai precisar de um pouco mais, você já vai comprar mais caro, daqui 15 dias de novo vai comprar mais caro. Isso me lembrou muito o nosso país mesmo, a gente já passou por isso, não sei se você, quantos anos você tem, mas os meus pais, por exemplo, já passaram por isso de cair o salário e já vai direto no mercado e já compra comida tal para um mês, porque sabe que no dia seguinte os preços já iam estar mais caros, mais altos, então vai, compra tudo, estoca e isso de fato é muito ruim. Então para eles o maior problema, que é o que eles estão vendo, é no preço das commodities, tem que tomar cuidado com isso, mas eles passaram uma mensagem mais otimista, dizendo que a probabilidade do mercado se regular nos próximos tempos, principalmente reabrindo, é muito grande, porque para eles os preços podem estar um pouco mais altos e alterados, subindo talvez inflação e tal, porque a gente teve muitas empresas fechadas e aí tem pouco produto para agora muita demanda. E aí isso tende a regular quando as empresas voltarem com a produção normal, ou seja, ter bastante produto também, bastante oferta. Próxima pergunta, quantitativo. Sabe o que é isso? Sabe o que é análise quantitativa? Eu vou te explicar, mas vamos lá. Essa pergunta foi muito legal. Citaram o Jim Simons, para quem não sabe, ele foi um matemático, ele tá vivo, que ele tem um fundo chamado Medallion, e esse fundo entregou, pasmem os senhores, 39% de rentabilidade ao ano nos últimos 10 anos, durante uma década. É uma rentabilidade, assim, de tirar o chapéu. E ele faz análises de módulos quantitativos, módulos matemáticos que compram e vendem por você. Aquele famoso robozinho, pejorativamente falando. É muito mais complexo do que isso, mas acho que deu para entender. E essa filosofia, ela é 100% contrária à filosofia de Value Investor, que é a filosofia de comprar valor, que é seguida principalmente pelo Charlie Munger, que ensinou isso pro Warren Buffett há, sei lá, bilhões de anos atrás. Explicando para você brevemente, que esse não é o tema do vídeo, mas só para você entender. Filosofia Value Investor é você comprar uma empresa de valor, mesmo sabendo que talvez ela não está tão barata, e você ficar com ela por um longo prazo, muito tempo, sabendo que aquela empresa tem um potencial de crescimento infinito, porque ela é muito boa. Vou dar um exemplo, Amazon, ou a própria Apple mesmo. Eles compraram Apple, vamos supor, em 2007, 2008, quando lançou o primeiro iPhone. Em 2014, 15, muito provavelmente já tinha multiplicado por 5, 6 o valor deles. Eles venderam? Não, porque eles veem valor nessas empresas e um potencial de crescimento infinito. E de fato, até o momento, existem empresas assim. A Amazon, a própria Apple, o próprio Google, são empresas que são tão grandes que muita gente acha que assim, nossa, não tem muito mais o que crescer, mas todo semestre acabam crescendo muito mais do que as expectativas. Então isso é comprar valor, empresas boas, mesmo que talvez não estejam tão baratas, mas segura elas por um longo prazo. E a outra maneira de você investir é através de trade, que é fazer swing trade, day trade. É muito criticado por muitas pessoas, porque envolve um pouco de especulação. Mas essa especulação coligada com módulos matemáticos, ou seja, com coisas racionais, faz sentido, que é o caso do Jim Simons.
ele é assim, ele é um cara zica, ele é um matemático que estudou muito o mercado de commodities. E aí ele chegou em algumas conclusões. Dá um exemplo chulo aqui, tá? A Petrobras, sempre que o petróleo Brent sobe, a Petrobras sobe. Então tem uma correlação forte. Então ele cria um módulo matemático onde se o petróleo Brent está subindo 5%, o fundo automaticamente já compra Petro para poder pegar essa alta. E aí na hora que subir um pouquinho já vende, já finaliza isso. Gente, não é tão simples assim, mas só para você entender que são coisas muito rápidas que não passam por análise humana, que às vezes demora até você sentar, analisar, ver e tal. O robô já compra e vende na hora antes de você ver. E se você fez um módulo certo, teve um pensamento matemático certo, você vai ganhar dinheiro, que foi o caso do Jim Simons. Então a pergunta foi, vocês pretendem aderir, né, análise quantitativa na Berkshire? E logo de cara o Buffett falou não. E já passou pro Munger. Falou não rindo, né? Well, no. E já passou pro Munger. E o Munger começou falando sobre o Jim Simons, que é um cara sensacional, mas que no curto prazo, e para ele, gente, em parênteses, são 10 anos, isso pro Munger é curto prazo. Tá dando certo, mas que no longo prazo ele acaba perdendo o valor daquela empresa, porque ele vende muito antes. Mas depois o Buffett voltou a falar e completou com uma frase que só de lembrar já arrepia. Abre aspas. Nós não sabemos comprar e vender ações. Se a gente soubesse fazer trade, a gente faria. Mas nós não sabemos e nem confiamos em ninguém para fazer isso por nós. Portanto, vamos continuar do nosso jeito. Mas isso não quer dizer que não dá certo. Jim Simons tá aí. Fecha aspas, obviamente não foi exatamente com essas palavras, eu tô pegando e resumindo um pouquinho mais, mas isso mostrou o quê? Que humildade, né? O cara é o mestre dos investimentos, o mundo para ouvir a opinião deles nessa conferência anual, e ele falou que, de fato, eles não fazem porque eles não sabem e não é a filosofia deles, mas nada impede de dar certo. E a última pergunta que eu compilei para vocês aqui é: qual foi a maior lição de 2020? E essa pergunta foi bem legal porque ela veio com uma frase do próprio Munger mesmo. O cara que perguntou colocou: você precisa ser um eterno learning machine, que seria um eterno aprendiz em português. E qual foi a maior lição do crash de 2020, né? O que vocês aprenderam? E o Buffett começou falando, abre aspas, well, a minha maior lição foi ouvir mais o Charlie. Ele estava certo sobre os questionamentos que eu trouxe. Então ele já começou falando que não sei o que aconteceu durante esses últimos 15 meses, mas provavelmente o Charlie deve ter falado em uma ponta e o Buffett falava em outra e o Charlie provavelmente estava muito mais certo. E aí o Munger, né, que é o Charlie Munger, ele veio falando aí já com mais uma frase inspiradora. Acho que nessa conferência foi a conferência das frases do Munger. Abre aspas, se você não está um pouco confuso sobre o que está acontecendo, você não entende nada disso. Fecha aspas. Ou seja, quem fala que sabe tudo, na verdade não sabe nada. É isso que ele quis dizer. Então eles falaram que aprenderam muito nesses últimos 15 meses. A maior preocupação deles era, de fato, proteger o dinheiro das pessoas que investem na Berkshire, segurar o valor disso, e com isso eles infelizmente decepcionaram as pessoas que buscavam ganhos mais catastróficos, mas basicamente eles aprenderam muito, não falaram nada de específico, e de fato é isso mesmo, eles acabaram mais focando em se proteger, em cair pouco, do que em tomar mais risco. E de fato, né, pessoal, foram muitos aprendizados nesses últimos 15 meses. Se você fizer uma retrospectiva aí de tudo que a gente passou e vivemos 15 meses atrás até hoje, foi um aprendizado, acho que para o mundo inteiro, não só para eles. Então é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado desse resumão. Se você gostou, compartilha esse vídeo com todo mundo que você conhece, se inscreve no canal, pede para se inscreverem também. Tô fazendo de tudo aqui para vocês terem um conteúdo de qualidade e eu espero muito ter agregado e ajudado você nessa conferência anual da Berkshire. Valeu, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo.